no Santo Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, é o texto que iremos ler nesta noite, para que através dele possamos também glorificar o nome de Jesus, o nome daquele que tudo sabe, tudo pode e tudo vê. Fico feliz com Deus por estar aqui representando a igreja, a Assembleia de Deus lá de Santa Catarina. Louvado seja o nome de Jesus, que é co-irmã aqui da igreja, louvado seja Deus, da igreja Sinagoga Cristã. Louvado seja Deus, como já foi dito ontem, louvado seja o nome de Jesus. Me sinto honrado por ser membro de honra, louvado seja Deus, desta tribuna, desse ministério, desta igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Sempre que estou aqui me sinto em casa, irmãos. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, irmãos. Capítulo 1, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, louvado seja Deus, quero também mandar um abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo, pelo Facebook, pela internet, estão online. Louvado seja Deus, nossos irmãos lá de Blumenau, Santa Catarina, que atenderam em nome de Jesus ao meu pedido, e hoje, louvado seja Deus, tiraram o dia, pastor, cancelaram todos os cultos para poder estar assistindo o culto aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Hoje pela manhã, eu estava observando o número de visualizações, louvado seja Deus, que o grupo teve enquanto era transmitido aqui o culto, e foram 1.050 visualizações. Já parou para pensar nisso, irmãos? Quantas pessoas foram alcançadas ontem aqui pelo poder da palavra? Louvado seja o nome de Jesus. E como também foi dito ontem, aleluia, cremos em Deus que hoje alcançaremos, meu pastor, 100 vezes mais, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, verso de número 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório que a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isso é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, não haja quem nele habite, e tome outro o seu principado. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Desocupa as mãos ao sentar e dá uma salva de palmas para Jesus, pois Ele é o único digno de toda honra, glória e majestade. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Costumo dizer que nada está escrito na Bíblia por acaso. Costumo dizer que nada está escrito na Bíblia em vão. Aleluia. Existe um propósito em todos os versículos estarem escritos, louvado seja Deus, dentro da Bíblia Sagrada. No texto que lemos, conta a história da igreja, o seu início, louvado seja Deus, e como alguém foi consagrado ao apostolado. Um homem de nome, se não me falha a memória, Matias, louvado seja Deus, que foi consagrado para que exercesse o ministério no lugar de Judas. Não sei se os irmãos notaram, mas somente no último versículo que lemos, aleluia, fala de qual era a unção de Judas, fala de qual era a consagração, aleluia, que havia sobre a vida dele, fala do ministério que havia sobre a vida de Judas. No texto que lemos, fala da consolidação, aleluia, do ministério de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, foi quando, aleluia, Pedro se levantou-se no meio dos apóstolos, aleluia, se destacou-se como pastor da igreja, como presbítero primordial da igreja, louvado seja Deus, e levantou os irmãos para que alguém fosse consagrado para o ministério. E é sobre esta consagração que eu quero tratar com
com os irmãos nesta noite, quero tratar com você aqui presente, como também com aqueles que nos acompanham, aleluia, pela internet. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias que antes mesmo dele nascer, Deus já havia consagrado ele, Deus havia já separado ele para o ministério de profeta. Antes de Ezequiel nascer, quando Ezequiel, aleluia, não era nem ainda uma criança, Deus também havia consagrado ele para o ministério profético. Antes mesmo de Isaías nascer, aleluia, antes mesmo dele ser uma criança, Deus já havia consagrado ele para o ministério profético. No livro de Salmo capítulo 139, a Bíblia diz que antes mesmo de Davi ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já havia consagrado ele para o ministério monárquico, ou seja, foi separado para ser rei antes mesmo do seu nascimento. Aleluia. Moisés, antes mesmo do seu nascimento, quando Joquebede ainda estava grávida, quando Arão esperava o nascimento do seu filho caçula, Deus já havia consagrado Moisés para o ministério pastoral, aonde ele foi o pastor libertador de Israel e fez o povo, aleluia, juntamente, aleluia, atravessar o mar vermelho. Louvado seja o nome de Jesus. Antes mesmo do nascimento do ser humano, Deus o separa, Deus o consagra, Deus o unge, Deus o prepara. Antes mesmo do seu nascimento, Deus já escreve a sua história no seu livro da vida. Deus já prepara o seu trajeto, já prepara o seu caminho, e isso está escrito também no livro de Gênesis, quando Deus chamou Abraão, quando ele não era nada, e Deus deu tudo a Abraão, projetando sobre ele a sua visão futurística. Louvado seja o nome de Jesus. O que é, pastor Neto, que o senhor está querendo falar? Louvado seja Deus, com essas palavras todas, que antes de você nascer, Deus já havia te consagrado. Você está aqui hoje, talvez você pense consigo, mas eu não sei falar, aleluia, assim como, aleluia, Ezequiel, esse que eu não sei falar. Você pode até pensar, esse que eu sou desajeitado com as palavras, assim como disse Moisés, sou um homem de língua pesada, de lábios pesados, aleluia. Você pode até pensar, aleluia, sou apenas uma criança, comecei a engatinhar agora no evangelho, assim como disse Jeremias, não passa de uma criança, Senhor. E o Senhor está dizendo para ti nesta noite, que você é um vaso escolhido por Deus, e no momento certo Deus vai mandar, e quando Deus mandar você vai, e quando Deus falar você fala, e quando Deus ordenar você obedece, porque tem o ministério de Deus na tua vida, tem o ministério de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ministério, aleluia. Louvado seja o ministério, pastor. O significado ou definição é um grupo de pessoas que representam um país ou representam um determinado poder. Exemplo, o Ministério da Educação é um grupo de pessoas que representa a educação dentro de um país. Todo cristão, pastor Oliveira, todo aquele que aceitou Jesus como um salvador da sua vida, aleluia, ele deixou de ser criatura, deixou de ser pobre e miserável e passou a ser um representante do céu. Ou seja, aleluia, do mesmo jeito que o homem consagra ministros para representar homens na terra, Deus consagra os seus filhos para serem ministros nessa terra, para representar os céus. Os anjos queriam representar Deus, Deus disse não. O próprio diabo queria representar Deus, Deus disse não. No livro de Salmo a Bíblia diz: os fizestes pequenos, aleluia, sem glória, sem aparência, mas os encheste de formosura, os encheste de poder, os encheste de glória, aleluia. A Bíblia está falando de você. Deus colocou sobre a tua vida um importante negócio, Deus colocou sobre a tua vida um importante ministério, Deus colocou sobre a tua vida um importante chamado. Aleluia. Nosso irmão Jacinto, talvez ele ainda não percebeu isso, mas ele é um ministro de louvor.
Talvez ele ainda não se deu conta disso, por isso que ele ainda não valoriza como tem que ser valorizado, aleluia, mas ele é um ministro de louvor. A criança que estava sentada aqui no altar, pastor, é um ministro de louvor. Só o fato dela estar aqui no altar já é uma profecia futura para a vida dela. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Cada cristão que está aqui nesta noite, cada cristão que está atrás da tela, aleluia, de 14 ou de 21, cada um de vocês são representantes de Deus. Existe um ministério na tua vida. A diferença é a seguinte, irmão, é como você vai usar esse ministério. A diferença é a seguinte: para que você vai usar esse ministério? Louvado seja Deus. Deus com Jesus consagrou, aleluia, Judas para ser bispo, pastor, para ser pastor. Aos nossos olhos, Judas tinha, aleluia, uma consagração maior que a do próprio Pedro, pois Pedro era presbítero e Judas era o bispo. João, aleluia, era evangelista, mas aleluia, Judas era o bispo. Aos nossos olhos, a consagração era bem maior na vida dele, aleluia, mas o que ele fez com o ministério dele foi o que diferenciou ele dos demais apóstolos. O que ele fez com o ministério dele foi a diferença, irmão, aleluia. E eu te pergunto nesta noite: o que você vai fazer com o teu ministério? Eu te pergunto nesta noite: como você vai usar a tua chamada? Como você vai usar a consagração que Deus te deu? Como você vai representar o Deus que te chamou? Como você vai usar o teu ministério? A Bíblia diz que ele alcançou o galardão da iniquidade. A Bíblia diz, aleluia, que ele representou todos aqueles que são covardes. Ele representou todos aqueles, no nosso linguajar, que são traíras, aleluia. Judas representou todos aqueles que olham para trás e que vendem o seu ministério. O ministério de Judas, o biscipado de Judas, alcançou o valor de 30 moedas de prata, o que é equivalente a 12 salários mínimos, pois 2 moedas era equivalente a um dia de trabalho e uma noite, meu pastor, aleluia, louvado seja Deus. Então Judas vendeu o seu ministério, Judas vendeu o seu chamado. Judas preferiu sentar na mesa com os grandes do que estar no deserto com Jesus. Judas preferiu se vestir de linho, aleluia, com a alta sociedade, do que andar com aqueles que vão morar no céu. Judas preferiu, aleluia, andar maquiado do que se parecer com Jesus. Judas preferiu ter dinheiro no banco, aleluia, do que ter seu nome escrito no livro da vida. Judas preferiu, aleluia, a glória deste mundo, mas ir para o inferno depois. Vai novamente a pergunta: como você vai usar o teu ministério? Missionária, como você vai usar o teu ministério? Ministro louvor, como tu vai usar o teu ministério? Pastor, como você vai usar o teu ministério? Diácono, como você vai usar o teu ministério? Presbítero, como você vai usar o teu ministério? Recamaçai, replequimia, teramaçui. Meu Deus, eita Deus, anabraçui, leporguianaiacé. Meu Deus, aleluia, eita Jesus. Tem quem diga que Judas foi destinado àquilo e que ele não poderia voltar atrás. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Mas somos nós, pastor Oliveira, que decidimos o que fazemos com o ministério que Deus colocou em nossa vida. Somos nós que decidimos, irmã Marlene, o que vamos fazer com a garganta que Jeová deu para nós louvarmos a Ele. Somos nós que decidimos o que fazemos com os nossos pés que Jeová deu para marchar na igreja. Somos nós que decidimos. Sou eu que decido, aleluia, o que eu vou fazer. Aleluia, louvado seja Deus, com minha chamada, com o meu ministério. Sou um representante do céu. Aleluia. Você que está aqui nesta noite, você que nos assiste pelas redes sociais, você que nos acompanha ouvindo esta ministração, aleluia, você é um representante do céu e é você que decide como vai usar o teu ministério. Aleluia, louvado seja Deus.
Eu quero voltar um pouquinho na história, irmãos, e logo vamos voltar, aleluia, para este capítulo. Quero voltar um pouquinho na história. Quero lembrar a você sobre os 4 jovens, aleluia, de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. A Bíblia diz que entre eles estava Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar. A Bíblia diz que entre eles estava Ananias, Azarias e Abdenego. A Bíblia diz que os seus nomes babilônicos também, eles também receberam nomes babilônicos, pastor. Aleluia. E a Bíblia diz que na frente deles, irmãos, foi colocada uma grande mesa e um grande banquete foi posto para que eles se alimentassem daquela comida. Mas quando aqueles jovens viram a ração do rei, a minha Bíblia diz que era a ração diária do rei, pastor. Quem come ração é cachorro e cavalo. Aleluia. Aleluia. Crente come maná do céu, irmão. Quem come ração é cachorro e cavalo e jumento, pastor. Crente come maná do céu. Louvado seja Deus. A ração era colocada todos os dias na frente dele. A Bíblia diz que os filhos de Deus, Daniel, Mesaque, Sedraque e Abdenego, decidiram não se contaminar com o manjar do rei. É você que decide o que você vai fazer com o teu ministério. Aleluia. É você que decide o que vai fazer com as tuas mãos, que Jeová deu autoridade para expulsar demônios. É você que decide o que você vai fazer com as tuas mãos, que Jeová deu autoridade para curar enfermos. É você que decide o que você faz com o teu ministério. Aleluias. Vou passar para você qual era a visão desses 4 jovens. Eles olhavam para o seu povo, para Israel, para o povo judeu. E sabe o que é que eles viam, irmãos? Eles viam sacerdotes comendo o manjar do rei. Eles viam levitas se corrompendo, se vendendo, se trocando, preferindo a prata do que o seu ministério. E sabe o que foi que eles pensaram? Aleluia, nós vamos permanecer firmes até o fim. Aleluia. A Bíblia diz que eles comeram legumes e beberam água no período de uma semana. E quando completou-se uma semana, diz a Bíblia que quem olhava para eles notavam que não haviam jovens mais bonitos, mais corados, mais fortes, mais sábios que Mesaque, Sedraque, Abdenego e o próprio Daniel. Deus honrou eles. Por quê, irmãos? Porque eles preferiram usar o seu ministério para honrar o nome do dono da vida. Eles preferiram representar a Deus. Eles preferiram representar a Deus. Você prefere o que nesta noite? Aleluia, representar o mundo ou representar o dono da vida? O que é que você prefere? Representar, aleluia, o ser humano, o homem, ou representar aquele que tudo pode? Meu Deus. O rei levantou uma estátua e disse assim: quando a banda tocar, a banda são toda espécie de instrumento. Quando a guitarra, olha o que é que a Bíblia diz, até a guitarra, irmão Jacito já havia naquela época. Quando a guitarra tocar, quando a sambuca tocar, quando a gaita de fole tocar, quando toda espécie de instrumento tocar, vós se prostrareis e adorareis a minha imagem. A Bíblia diz que Mesaque, Sedraque e Abdenego responderam numa só voz. Não cabe a nós te responder, porque o nosso Deus, Ele vai dar resposta a ti e aos teus. A Bíblia diz que o rei mandou aquecer 7 vezes a fornalha, lançou os jovens lá dentro. A Bíblia diz que eles tinham chapéu, tinham sandália, tinham capa, tinham roupa, aleluia, estavam amarrados com cordas novas. Mas quando caíram ali dentro, o fogo consumiu as cordas e os jovens saíram caminhando dentro da fornalha, pegado na mão daquele que tudo vê, pegado na mão daquele que tudo pode. Eles andavam com Jesus. Eita Deus! Quem representa a Deus não passa vergonha. Quem representa a Deus não fica caído numa calçada. Quem representa a Deus não fica jogado numa esquina noiado. Quem representa a Deus, ele anda de cabeça erguida na rua, pois ele não tem vergonha desse evangelho, que é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. Você representa a Deus. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Levanta a tua mão e glorifica Ele. Você representa a Deus. Meu Deus, quanto vale, irmão, o teu ministério? Quanto ele custa?
Para Judas, só 30 moedas. Aleluia. Para os sacerdotes no tempo de Daniel, aleluia, custava uma mesa repleta de comida. Aleluia. Para os sacerdotes no tempo do próprio profeta Elias, representava um cordão de ouro no pescoço. Aleluia. Louvado seja Deus. Para os sacerdotes e astrólogos no tempo também de Daniel, representava um anel. Para você, quanto vale o teu ministério? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quanto vale a tua chamada? Quanto vale a tua vocação? Deus te chamou para que você seja representante do céu. Aleluia. Todos se prostraram, todos adoraram, venderam o seu ministério. Deus honrou Cedraque, Mesaque e Abdenego, mas Daniel não estava naquele meio, pastor. Daniel havia desaparecido da cena. Daniel estava nos bastidores. Estava em seu quarto. Daniel é conhecido, meu pastor, como profeta da janela. Ele estava no seu quarto trancado, suas janelas abertas para o lado de Jerusalém, e ele estava em oração, como ele fazia 3 vezes ao dia. Aleluia. Procuraram Daniel, não acharam. Passou-se o tempo, outro rei se levantou, outro rei Medo e Persa, descendente de, aleluia, de Nabucodonosor. E este rei decidiu: vou fazer um decreto. Agora todos vós, quando forem orar, vão ter que orar em meu nome, vão ter que rogar a mim, vão ter que me declarar como Deus, vão ter que me declarar como vosso Senhor. E quando se tocaram, quando passou aquele período de tempo, a Bíblia diz que alguém disse para o rei: olha, rei, tem um homem, aleluia, no vosso reino, que este homem não faz caso do teu edito. Este homem não se prostra perante ti. Este homem não te adora. Este homem não traz tua petição para ti, mas pelo contrário, ele se tranca no seu quarto, com as janelas abertas para Jerusalém, e ele busca um Deus, a qual o homem carnal não pode ver. Este Daniel busca um Deus, a qual aquele que vive em pecado não sente a sua presença. Este Daniel, ele busca um Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cuja sua voz são como a voz de muitas águas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que trouxeram Daniel e disseram para Daniel: Daniel, é verdade, Daniel, que tu estás buscando um Deus, aleluia, diferente. É verdade que tu estás buscando um Deus a qual o ser humano ele não pode tocar, não pode ver, nem carregar. Aleluia, louvado seja Deus. Abriram a cova de leões e disseram para Daniel: Daniel, que o teu Deus, a qual tu busca incessantemente, que ele te livre dos leões, que ele entre na cova junto contigo. E o rei pegou uma pedra, colocou sobre a cova de leões e selou, botou um selo sobre a pedra. Aleluia, selo, meu pastor. Aleluia, quando o rei, ele selava um edito, selava uma carta, selava um pergaminho, somente ele poderia reabrir aquele selo, somente ele poderia reabrir aquela carta. Aleluia, naquele momento, aquele rei, aleluia, ele era considerado, pastor, rei de reis sobre a terra. E quando ele foi dormir pela madrugada, a Bíblia diz que Deus tirou o sono daquele rei. Louvado seja Deus. E ele passou a noite em branco, e ele não conseguiu comer, ele não conseguiu ouvir as músicas. E quando amanheceu o dia, ele correu no sepulcro, aleluia, rompeu o lacre e mandou tirar a pedra. Quando tiraram a pedra, aquele rei com lágrimas nos olhos e com voz de choro, ele gritou: Daniel, aleluia, por um acaso o teu Deus, ele pôde te livrar dos leões? Daniel acorda, irmão, com a voz do rei. Daniel estava deitado, aleluia, na juba do leão. Daniel estava se cobrindo, irmão, aleluia, com a pele do leão. O leão cuidando de Daniel. Daniel se acorda e diz: olha, rei, vive para sempre. O meu Deus, ele não é só Deus aqui embaixo, não. Ele é Deus também lá em cima. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Levanta a mão assim, irmão. O leão não vai te tragar. Levanta a mão assim. Levanta a mão assim. E vai glorificando o nome de Jesus. Vou te dar 1 minuto para você dizer que ele é grande, que ele é bom, que ele é verdadeiro, que ele é justo, que ele pode, que ele faz, que ele liberta, que ele cura, que ele batiza. Que ele batiza com fogo. Que ele dá dons espirituais para a sua igreja. Levanta a mão e diga: Senhor, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Glória, 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 glória. Exalte o nome de Jesus.
Você é representante de Deus. Antes de você nascer, aleluia, missionária. Antes da senhora nascer, antes de você nascer, senhora não, que eu sou quase da sua idade. Antes de você nascer, louvado seja Deus. Deus já havia te consagrado. Deus já havia te escolhido. Não é o óleo que o homem derrama sobre você que vai fazer a diferença, não. Aleluia, é o óleo que Jeová derramou quando você ainda estava no ventre. Aleluia, é esse que faz a diferença. Tem muitos pastores, pastor Oliveira, tem muitos que querem ser chamados de missionários, missionárias, de aleluia, Deus, de pastores, aleluia, de bispos, de apóstolos, aleluia, querem ser chamados, mas não querem passar as aflições, querem ser chamados, mas não querem derramar lágrima, querem ser chamados, mas não querem passar por privações, aleluia. Quando a Bíblia diz que quando Jesus chamou a Paulo, Jesus disse: para que chamam ele? Vai lá, Ananias, ora por Paulo, que está na casa de Simão o curtidor, e ele saberá o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele é apóstolo, vai passar a provação de apóstolo. Reca me açaí, trimeteria, ramana sobre a... Eita Deus, quer ser pastor, vai passar a provação de pastor, vai passar no deserto como Davi passou, vai passar no deserto como Moisés passou, vai passar no deserto como Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou. Tem deserto para ministros aqui nesta noite. Levanta a tua mão, irmão. Deus não vai te envergonhar no deserto, Ele vai te ensinar a ser crente e a ser obreiro de verdade. Ramanaço, queimia. Eita Deus, aleluia. Pastor, eu tenho carteira, pastor. Eu sou conferencista. Pastor, eu tenho carteira. Aleluia. Eu sou apóstolo, apóstolo neto. Aleluia, louvado seja Deus. Se passasse a metade do que os apóstolos passassem, talvez nem estaria vivo hoje. Aleluia, Deus é tão bom, irmão, que Ele te chamou somente para ser crente, te ungiu com unção de alegria, te consagrou como ministro dEle e te deu o Espírito Santo para que você vencesse todas as lutas. Eita Deus. Não importa, missionária, como o homem te chama. Se pelo nome, se pelo apelido, se pelo um cargo a qual você ocupa na igreja, aleluia. Importa como foi que Deus escreveu o teu nome lá no livro da vida. E se Ele falou que tu é missionária, não adianta olhar para trás, não adianta dizer: pastor, não me chama disso não. Quem chamou você disso foi o dono da vida. Quem te chamou disso foi Jeová. Quem te chamou disso foi Jesus de Nazaré. Eita Deus, eita Jeová, me ajude, Jesus. Irmãos, quando eu venho pregar, eu sempre digo a Deus: Deus, me entrega um monte de chave, um monte de carro, um monte de casa, aleluia, me entrega um monte de bênção para me distribuir para a igreja, Jesus. Eu sempre digo assim para Deus: se eu vou pregar, Deus, me dá um monte de carro, um monte de casa, aleluia, me dá um monte de porta de emprego, me dá um monte de aumento de salário para me entregar para a igreja, aleluia. E toda vez que eu subo no altar, principalmente neste altar aqui, Jeová sempre tem me dito, irmão, aleluia, que Ele quer obreiro provado no fogo da aflição, na fornalha da aflição, que Ele quer obreiro provado de verdade, que sabe o que é padecer, que sabe o que é ter fome, que sabe o que é andar vestido, que sabe o que é não ter o que comer, mas também sabe caminhar no meio dos grandes. Quero dizer para você nesta noite, Deus vai te dar condições de você caminhar no meio dos grandes. Aqueles que os homens na terra chamam de grande, Jeová vai te colocar no meio, Jeová vai te colocar no meio, Jeová vai te colocar no meio. Eita, quando eu estiver no meio do grande, eu vou fazer o que, pastor Neto? Eita, você vai fazer igual João Batista, irmão. Você vai ser representante de Jesus. Você vai ser representante do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. No texto que lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 em diante,
que fala da vocação de Matias, que fala, louvado seja Deus, da consagração ou da unção que havia sobre a vida de Judas. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, que fala que somos ministros de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Vamos entender, irmão, o que é ser um ministro de Deus. Vamos entender o que é representar os céus. Vamos entender, louvado seja o nome de Jesus, o que é ser um representante da cruz de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia fala sobre um profeta, irmão, que este profeta foi, aleluia, dito por Jesus, que ele foi o maior nascido de mulher. Que, aleluia, disse Jesus que não houve profeta maior do que ele. Disse Jesus que nascido do ventre de uma mulher. Olha só, pastor, Jesus também nasceu do ventre de uma mulher. Jesus se colocou abaixo dele. Jesus se colocou abaixo dele. O que diferenciou é que Jesus é o Cristo, o Messias, o que está acima de todos. Aleluia. Mas ele disse: nascido de mulher, não houve maior do que João. No entanto, vós fizeste dele o que bem entendeste. Louvado seja Deus. E ele é, como disse o profeta, o anjo a quem eu disse: eis que eu envio o meu anjo que vai diante de vós, que preparará o teu caminho. Esse era João Batista. Quando perguntaram para ele: quem és tu, João Batista? És por acaso um dos profetas? Ele disse: não. Tu és Elias? Não. Tu és o Cristo? Ele disse: não. Quem tu és? Eu sou apenas a voz. Sou apenas a voz. Agora eu vou dizer o que era que João Batista estava dizendo, irmão. Fecha os teus olhos aí. Fecha os teus olhos aí. Você que está aqui hoje, criança, jovem, adulto, fecha os teus olhos. Você que está em casa acompanhando pela internet, fecha os teus olhos. Eu vou dizer aqui uma palavra e vou te fazer uma pergunta. Aleluia. O Senhor está bradando contigo nesta noite, dizendo para ti: eis que te chamei, te tomei pela tua mão direita, te ergui, chamei-te pelo teu nome, te disse: não temas. Te chamei para ser ministro, para ser ministra entre as nações, para que da tua boca se ouça minhas palavras, para que sobre a tua vida se proclame o meu nome, para que através do teu testemunho pessoas se acheguem a mim e a minha palavra, diz o Senhor para a sua igreja nesta noite. Dá uma salva de palmas para Jesus. Lá vai a pergunta, pastor Oliveira. Irmãos, enquanto você estava de olho fechado, enquanto eu falava aqui o que Jeová mandou falar, você viu alguém? Quem viu alguém aqui, levanta a mão. Se viu, precisa de tratamento. Mas você ouviu. João Batista estava dizendo: eu sou aquele que não está nos holofotes. Eu sou aquele que não está, aleluia, buscando a atenção do homem para mim. Eu sou aquele, aleluia, que não bota o sino na minha roupa na intenção de ser visto quando passa na rua. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Não tenho aparência, aleluia, não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho consagração humana. Tenho apenas a vocação que Deus me deu. Sou a voz que clama no deserto. Sou a voz que clama no deserto. Aleluia. Quero profetizar sobre ti nesta noite. Não importa como o homem te chama, o que importa é a vocação que Deus te deu. Não importa o teu grau de escolaridade, o que importa é a vocação que Jeová te deu. Não importa quanto tempo você tem de igreja, o que importa é a vocação que Jeová te deu. Lábria, camanto e eté. Meu Deus, se Itapecerica da Serra soubesse que havia um trio elétrico parado aqui na Avenida 9 de Julho, e que havia vários holofotes, e que a Globo, aleluia, de televisão estava filmando, e que aquele culto na rua iria passar, aleluia, na televisão em horário nobre, eu te garanto, irmão, que no dia de hoje não haveria culto em igreja nenhuma dentro de Itapecerica da Serra. Estariam todos nesta avenida. Eu te garanto, irmãos, por mais incrível, por mais difícil que seja de você acreditar nisso, te garanto que toda sociedade, crentes, não crentes, católicos, não católicos, da Umbanda e daqueles que são simpatizantes da Umbanda, estariam aqui na frente, no intuito de serem iluminados pelo holofote humano. Aleluia. O que importa, irmão, é você ser iluminado pela luz de Jesus. O que importa, irmão, é você não ter aparência para o mundo, mas ser a semelhança do Deus Altíssimo. O que importa é Jeová te cobrir com o sangue dele. Quem era João Batista, irmãos? Quem era João Batista?
quem era esse representante do céu. Para você saber quem era ele, irmão, eu vou te dizer algo que eu acho que os irmãos aqui não sabiam. João Batista era uma das pessoas, pastor Oliveira, mais ricas do seu tempo. João Batista era uma das pessoas, irmãos, e isso eu falo financeiramente, fisicamente, era uma das pessoas mais ricas e mais bem preparadas do seu tempo, pastor. Sabe quem era João Batista? João Batista era filho do sumo sacerdote Zacarias. A sua mãe também era da tribo de Levi. O que faria de João Batista um legítimo levita, um legítimo sacerdote, daqueles que entram no templo e oferecem sacrifício. Esse era a pessoa de João Batista. Durante toda a sua infância, ele cresceu aprendendo aos pés do seu pai Zacarias, aprendendo um ofício, aprendendo a ser sacerdote, aprendendo a ser representante de Deus, aleluia. Ele aprendeu a acender o candelabro, ele aprendeu a assar o pão da preposição, ele aprendeu a amassar a oliveira e fazer o azeite puro para acender as lâmpadas, ele aprendeu a fazer sacrifício, ele aprendeu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele aprendeu o que era ser sacerdote, e com 12 anos ele teve a sua iniciação, louvado seja Deus, se tornando homem e já tendo direito ao altar com 12 anos de idade. Mas havia um costume em Jerusalém, em Israel, que quando o governante ele fazia aniversário, ele trazia, pastor Oliveira, o sacerdote para dentro da sua casa, e o sacerdote comia do seu pão, bebia do seu vinho, e no final da festa o sacerdote abençoava, pegava o pão, entregava um pedaço de pão na mão do governante. Isso era sinal de bênção e de prosperidade. João Batista estava em casa, vestido com a sua estola de linho, pastor, bem vestido, quando ele é chamado: vamos para a casa de Herodes, vamos para o palácio de marfim, vamos para a sede do reinado de Israel, aonde está o governante Herodes, representante de César, aleluia. João Batista, ele pega a sua veste, ornamento de glória, vamos falar daqui a pouco sobre ela. João Batista veste o seu ornamento de glória, bota a sua mitra na cabeça, pega o seu cajado de pastor e vai para a casa de Herodes. E quando ele chega na casa de Herodes, ele se assenta na mesa, e como disse Jesus, ele nem comeu e nem bebeu, ele somente observava Israel se prostituir, ele observava Israel cair na idolatria, ele observava Israel cair no seu pecado. E quando deu o final da festa, aleluia, Herodes se põe de pé e ele espera ser abençoado, aleluia, por João Batista. Ele pensou que a carne dele tinha comprado o profeta, ele pensou, aleluia, que o vinho dele tinha comprado o profeta, mas representante de Cristo, ele não se vende, irmão, ele não se vende. Teu ministério não tem valor. Teu ministério, irmão, não tem valor, aleluia, é tão caro que o ser humano não pode comprar. Vem, João Batista, como diz o povo do mundo, vem em mim, João Batista, vem em mim. Vem aqui, João Batista, entrega o que eu quero ouvir. Fala o que todo mundo está esperando, João Batista. Fala o que o teu próprio pai Zacarias falou para mim. Fala, João Batista. Diz que eu vou ser abençoado. Diz que Deus vai me dar um carro. Diz que Deus vai me dar uma casa. Diga que Deus vai aumentar o meu salário. Diga que Deus, aleluia, é verdade. Aleluia, a irmã é enfermeira. E eu chego aqui e digo, aleluia, a irmã vai concluir o seu curso de medicina, vai ser uma médica famosa. Claro que a irmã quer ouvir isso. Quem não quer, não é isso, mulher de Deus? Aleluia, mas se estiver dentro dos planos de Deus, vai acontecer. Se estiver dentro do plano de Deus, vai se realizar. Louvado seja o nome de Jesus. Vem, João Batista, fala comigo. Aleluia, eu sou representante de César, que é rei dos reis da terra, governante dos governantes da terra. Aleluia. João Batista se levanta, tira a sua capa, tira, aleluia, seu urim, seu tumim, ele tira suas vestes de sacerdote, ele tira a sua mitra da sua cabeça, ele pega, irmão, aleluia, uma pele de animal e cinge o seu lombo, ele pega um cinto de couro, coloca em seu peito, ele pega um cajado de madeira qualquer, põe em suas mãos e diz para Herodes: não te é lícito viver em adultério, não te é lícito sentar no altar e viver em pecado, não te é lícito, aleluia, louvado seja Deus, viver em pecado dentro da igreja. Te conserta enquanto é tempo. Quem pode levantar a mão e glorificar? A palavra é dura, mas é para a igreja. Te conserta enquanto é tempo. Eita Jesus,
Irmãos, chegou a hora do vamos ver na vida de João Batista. De um lado está a mídia, do outro lado, de um lado está os holofotes. De um lado, louvado seja Deus, se fosse no dia de hoje, estavam as curtidas. Aleluia. De um lado estava escolher ser o centro das atenções. João Batista poderia morar dentro do palácio de Herodes o tempo que ele quisesse, irmãos. Era só ele dizer que sim. Aleluia. De um lado estava a representar o mundo. Do outro lado estava a ser o ministro de Deus. Do outro lado estava a ser apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia. Fecha os olhos, irmão. Já vou encerrar aqui, irmão. Não sei se vai dar tempo de falar sobre as 8 partes das vestes de João Batista. Aleluia, mas fecha os olhos. Louvado seja o nome de Jesus. Fecha os olhos aí. Louvado seja Deus. Aleluia. O que você vai fazer com o teu ministério, irmãos? O que é que você vai fazer com essa chamada que Deus colocou na tua mão? Pastor Oliveira, eu sinto aqui uma vibração aqui neste altar. Eu sinto aqui, louvado seja Deus, uma tremedeira no meu corpo, Pastor Oliveira. E eu tenho certeza que isto é unção de Deus. Aleluia, irmãos, eu não vendo isso, irmão. Louvado seja Deus, não vendo isso por dinheiro, não troco por casa, não troco por veste. Prefiro andar com sapato furado, aleluia, mas andar em direção ao céu do que andar com sapato, aleluia. Louvado seja Deus, novo, aleluia, no tapete vermelho e indo diretamente para o inferno. Como você vai usar o teu ministério, irmão? Decide hoje, como você vai usar o teu ministério. Jeová te chamou para ser pastor, como você vai usar o teu ministério? Jeová te chamou para ser levita, para ser um cantor dentro da casa de Deus, como você vai usar o seu ministério? Jeová te chamou para ser diaconisa, como você vai usar o teu ministério? Jeová te chamou para ser pastora, para ser missionária, não, pastor Neto. Jeová me chamou para ser missionária em casa. Irmãos, aleluia, Satanás colocou, aleluia, esta semente na cabeça da humanidade. Aleluia, se Jeová te chamou para ser alguma coisa na obra dele, nada que o homem fizer vai apagar o que Jeová fez. A borracha do diabo não pode apagar a tua vocação. A borracha do diabo não pode apagar teu ministério. A borracha do diabo não pode apagar a tua chamada. Eita! É tão difícil, pastor, ser missionária. Ô, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não vou nem terminar a frase, porque o irmão aqui ou a irmã pode achar que está sendo direcionado para ele ou para ela. Aleluia, mas eu vou falar de Paulo. Aleluia. Paulo tinha esposa, irmão? Alguns dos discípulos, quando Paulo foi preso, foi alguém visitar ele? Não. Quando Paulo estava num navio que naufragou por 3 vezes, Paulo naufragou 3 vezes, irmãos. Tinha algum crente com ele? Aleluia. Tão difícil, pastor, fazer obra sozinho. Aleluia, sozinho não, irmão. Cadê Jesus na tua vida? Você está representando quem? Aleluia. Você está representando quem, irmão? Paulo nunca teve só, irmão. O homem não estava com ele, mas Jesus estava, pastor. Jesus está mesmo aqui do teu lado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está mesmo aí do teu lado. Aonde você estiver representando ele, ele vai estar do teu lado. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que passou um ano que João Batista entregou esta profecia para Herodes. Herodes, quando ouviu, irmãos, Herodes não odiou João Batista. Por mais incrível que pareça escutar isso, a palavra de Deus não mata, irmão. A palavra de Deus dá vida. Aleluia. Irmão fulano, você está em pecado. Aí o irmão pega de, eu vou me matar, vou para o mundo. Não, se vai para o mundo é porque já estava lá. A palavra de Deus não mata não, pastor. Palavra de Deus traz para o reino dos céus. Palavra de Deus enche do Espírito Santo. Palavra de Deus cura a ferida. Palavra de Deus sara a enfermidade.